relações sem qualidade, que tudo é rapidinha. Vai nesse beco, já está. O vício da masturbação. Vou falar aqui. Masturbação é dos vícios que acaba com a vida de um homem, sim. Porque se você deixa de trabalhar, deixa de estudar, deixa de fazer o que é habitual, o lazer, vai ficar mesmo só nessa vida de 5 contra 1. Não tá bom. Bom dia, meus amores. Sejam todos bem-vindos àquele que é o nosso e o vosso programa Mente Sã Corpo São, com Ana Fernandes na vossa Rádio Morena 97.5, aquela que é a melhor rádio na nossa cidade capital. Esse que é o nosso programa, que nós falamos sobre saúde mental, sobre os cuidados, sobre como você então ter um bem-estar, como cuidar da tua família, como cuidar dos seus, como cuidar mais acima de tudo de si, já está no ar. E como sempre, nós temos convidados, assim, mais do que especiais, e essa minha convidada, pela primeira vez, ela gosta de ser primeira nas coisas, tipo eu, é bicho. Mas ainda não vou apresentá-la. Vamos conversar um bocadinho sobre alguns recados que eu trouxe para vocês e vamos pedir a todas as pessoas que nos acompanham pelo YouTube para deixar o seu like. Subscrever no canal, por favor. Tem um sininho aqui ou aqui embaixo, não sei bem. Subscreva no canal, deixa o seu like, partilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, para então todos nós estamos a par daquilo que é a saúde mental, os cuidados e também não só sobre outras doenças que a gente traz aqui para consciencializar as pessoas dos seus males. Nós estamos no Novembro Azul, vocês já sabem, começamos a falar sobre o câncer do colo do útero, com uma das melhores a nível da Angola, nossa doutora Delfina. O vídeo está disponível também no nosso YouTube, falamos sobre o HPV. Você quer saber mais sobre como essa doença pode lá ver, mas o nosso interesse, nós não queríamos fechar o Novembro Azul sem falar da verdadeira causa do Novembro Azul, que é a consciencialização sobre o câncer da próstata. Então, trouxemos aqui a mestre, a CEO, para falar sobre isso. Não quero esquecer que os nossos patrocínios são o Tem Pausa, aquele que tem vestido a doutora Ana, que tem de alguma forma cuidado da nossa imagem a nível de estilo. Você que quer ficar assim muito melhor apresentada, quer grifar, não é? Quer matar com grife, já sabe que tem o Tem Pausa, que todos os eventos que eu vou, ele é o homem então que tem confeccionado as nossas roupas. Nesse mês de novembro também, dia 30, temos um evento no restaurante Benguela por Reserva, que vai ser o Men in the Black, que é um evento que vai juntar vários empresários a nível de Benguela, e eu vou ser uma das oradoras. Vamos estar lá, vamos conversar, vamos levar um bocadinho daquilo que é o nosso saber, eu e outros oradores. Então vocês estão convidados a estar neste evento no dia 30 de novembro, no restaurante Benguela por Reserva. Eu não vos contei, mas antes de apresentar a minha convidada, que também vai fazer parte deste evento, dia 1 de dezembro, tem alguma coisa aí no Lubito, que o senhor Sérgio está lá a aprontar. O Mensa Corpo São com Ana Fernandes vai ganhar um prêmiozinho assim. O nosso primeiro prêmio, sim, vai sair. Nós fomos considerados o melhor podcast de saúde mental de Benguela. Nós estamos muito felizes. O nosso agradecimento por esse prêmio. Além do podcast, eu, como doutora Ana, também nas minhas vestes, vou também ter um prêmio nesse evento, como jovem a guiar. Então, nosso muito obrigada. A nossa convidada também vai receber um prêmio, depois ela vai falar qual é o prêmio dela, porque eu não sei. É muito da categoria. É muita categoria, então ela vai falar qual é a categoria dela, mas também vai ser uma das homenageadas neste dia 1 de dezembro. Nosso muito obrigada mesmo. Eu queria fazer esse agradecimento especial à organização, mas acima de tudo a vocês, que têm sido as pessoas que têm dado input a esse programa, têm dado o vosso amor, o vosso carinho, quando me encontro na rua, quando me encontro nos eventos, pelo vosso carinho. Nosso muito obrigada mesmo.
continuem, porque nós queremos crescer, queremos chegar a mais de 1 milhão e precisamos da vossa ajuda para conseguir levar o nosso podcast os 4 cantos do mundo. Vamos começar a falar inglês, chinês, em todas as línguas. Bem, indo direto para aquilo que será o nosso tema de hoje, nós vamos falar com a nossa convidada já. Nós vamos falar com ela sobre a consciencialização sobre o câncer da próstata. Vamos entender tudo sobre esse universo e não existe para mim, podem dizer o que vocês quiserem, não tem. Em Angola, alguém com mais autoridade para falar sobre esse tema do que essa mulher. São mais de 9 anos a ensinar, a explicar, a viajar o mundo inteiro, desculpem, a falar com homens e com mulheres também sobre esta problemática, a dar a cara a tapa com muitos projetos. Ela é, além de tudo, uma propagadora, conforme ela diz, defensora dos homens, nesse aspecto, gosta de ficar do lado dos homens, mesmo sendo mulher. A nossa especialista de hoje é urologista. Ela, além de mais, também é diretora do nosso Hospital Regional do Lubito. Alô, Lubito. Lubito está a gostar muito de mim, isso é bom. Ela tem várias formações, tem uma mestre em várias áreas. O currículo dela é mas extenso mesmo. Vocês quiserem ver o currículo dela, eu já li. Vão para o nosso 9º programa. Ela foi a nossa convidada do 9º programa. Assistam só a primeira parte, depois voltam para esse vídeo. Mas ela é uma mulher com muitas facetas, com muitas formações e muitas qualidades. É mãe, é uma esposa fantástica. Acima de tudo, é minha amiga. Eu quero vos dizer que quem está aqui sentada hoje é Florinda Miranda. Oh, amor, eu te amo tanto que a tua apresentação, tipo, eu podia fazer o programa todo só a falar de ti. Não faça isso. É sobre Eu isso. também sou uma pessoa tímida. Não parece. Mas és tímida. Flor, eu quero... Olha só, já vi as intimidades, Flor. Este é um diminutivo. Todas as pessoas têm Um carinho especial por ti. E tem esse espaço para fazer. Olha, da outra vez tu estiveste cá e nós falamos sobre o impacto da separação. Sim. E eu fiz uma questão que tu começaste a me definir o porquê da escolha que tu foste para a urologia, mas eu hoje quero saber o porquê que tu começaste a lutar por essa causa. Quando é que tu começaste a entender que os homens precisavam de ajuda, em termos mesmo não só de cuidados de saúde, né, do próprio corpo, mas ajuda no sentido de nós, sociedade no geral, olharmos para eles e entender que o cuidado da saúde masculina é muito importante do mesmo jeito que o nosso. Quando é que isso começou? Bom, já agora bem-vinda. Eu falei bem-vinda. É sempre um prazer estar aqui e falar, né, para os teus ouvintes, Obrigada. para os nossos ouvintes de todos os lugares do mundo, já que o programa passa, né, numa plataforma que tem esse acesso. Sim. Mas dizer estar aqui isto não foi sem querer. Ok. Né? Diz que na vida hoje, principalmente quando se fala em mental coach e todas essas técnicas de abordagem, fala-se da intencionalidade. Ok. E uma das coisas que eu percebi é que, primeiro, a urologia não atende só homens, né? A urologia é uma especialidade que é ampla, também assiste em termos de consultas, cirurgias, etc., mulheres. Ok. Mas a verdade é que os homens, apesar de serem a maioria gritante dos atendimentos, ou deveriam ser, também eram aqueles que mais ou menos se furtavam esse direito. Ok. Né? Quando viessem para nós, e ainda é assim, infelizmente, em menor grau, mas ainda é assim, quando vêm para nós, eles já vêm com a doença instalada, com sintomas, com sinais tardios, né? Podiam ser muito bem resolvidos antes disso. E eu percebi que havia aí também uma oportunidade da urologia como especialidade ser muito mais visível. Ok. As pessoas que vão me conhecendo agora vão dizendo assim, doutor, olha, tens autoridade, etc. Eu digo sempre, não. Existem outros que vieram antes de mim, mais velhos, mais experientes, seja o que for. Ok. Mas, honestamente, com todo o respeito que eu tenho por todos os meus colegas,
muitos deles invisíveis, né? Então, o que aconteceu comigo foi a visibilidade. Sim. E essa visibilidade não retira de mim competência, claro que não, mas também deu a possibilidade a muitos dos ouvintes, telespectadores, Internautas, etc., que sempre sim. foram participando daquilo que é a abordagem que eu vou fazendo, seja em palestras, seja participação em programas, a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho esse de todos nós, mas que acabaram remetendo isso a um rosto. Quando vamos falar de urologia, doutora Florina. Mas eu digo sempre, ainda somos poucos para aquilo que é a tocação por paciente ou por habitantes, mas somos de uma especialidade promissora, das especialidades mais bem pagas do mundo, desde que e se o urologista for mesmo organizado. Infelizmente, o número de mulheres na especialidade ainda é muito pouco e faz dela isso, é uma especialidade interessante. Então, mas eu, quando cheguei do Brasil, isso foi em 2015, eu percebi que quando se avizinhassem datas como estas, como o Novembro Azul, por exemplo, havia uma fraca adesão em termos de atividades, quase não existiam. Os hospitais, cada um fazia a sua, aquelas instituições... É muito interna também, acredito eu. E as pessoas não queriam estar expostas, né? As empresas que tinham assim um carisma econômico melhor faziam as suas atividades também à porta fechada, porque de facto aqueles homens não queriam estar com estranhos a falar sobre a sua intimidade, sobre a sua saúde. Então eu entendi que talvez se a gente desconstruísse essa linguagem, quiçá fôssemos atingir o coração do ferro dos homens. E deu certo. Deu certo e está dando certo há 9 anos. Porque hoje eu atendo pessoas que eu não conheço, nunca vi na vida. Mas te conhecem. Mas conhecem, confiam, partilham história, partilham diagnóstico. E muitas vezes o que é que eu faço? Porque estou sempre num ponto que infelizmente não é possível atender toda a gente, principalmente no presencial, eu começo então a encaminhar também para os meus colegas. Por isso é que muitas vezes as pessoas perguntam, não, mas isso não fica com ciúmes, não. Os meus colegas, o que eu sinto que são mesmo meus, né? Eles sabem quem são, não vou estar aqui a mencionar. Eles sabem que a primeira coisa, o primeiro socorro tem sido eles. Então eu ligo, marco pelos pacientes e vou ajudando as pessoas que estão nesses pontos do país. Sim. Enquanto uns fazem uma coisa, os outros fazem outra. O mais importante é que haja essa união, haja esse... E eu acho que não tem problema nenhum em ter um rosto ou sermos parte desse rosto, porque é uma causa e eu acredito que é uma causa que deve ser abraçada. E nós temos feito o máximo possível de estar também dentro desse parâmetro, porque entendemos que, pelo menos eu na minha área, quando comecei a falar sobre saúde mental também, tive as mesmas dificuldades, as pessoas tinham vergonha, ainda existe um pouco de tabu e é necessário alguns passarem por algumas situações para que então... Aquilo que chama de desbravador. É sobre abrir o caminho para que os outros passem. Eu fico muito feliz com pessoas novas que estão a vir aí. Uma delas tem o perfil Med Santos, que é urologista, e descobri que é urologista de Novembro, como é também o Dr. Sacato, um beijinho para o meu irmão, está na Willa. A Med Santos, se não estou ainda está em Portugal, mas o que é que eu fico muito feliz é de perceber que alguém da nova geração também tem algo a dizer sobre o nosso trabalho e está ali, interage. Então não há aqui caras trancadas. O mercado é vasto, colegas. É sobre isso, por favor. Florina, começa por favor a nos definir, a nos fazer perceber o que é o câncer da próstata. Bom, na verdade, falar de câncer, sempre estamos a falar de uma coisa má. Nós podemos ter os tumores, que eles podem ser benignos ou malignos, mas quando nós falamos de câncer, estamos sempre a falar de uma coisa maligna, certo? Correto. Então, quando falamos em próstata, temos que lembrar que a próstata é um órgão que só o homem tem, já nasce o homem desde pequenino, e o nome da doença não é próstata, porque a maior parte das pessoas chama de próstata. Tem doença da próstata? Não.
A próstata é uma glândula que tem uma tarefa dentro do organismo que é principalmente auxiliar naquilo que é a produção do sêmen e de outros fluidos que vão auxiliar na função reprodutiva e sexual do homem. Okay. No entanto, as células da próstata, elas envelhecem com o indivíduo. Quer dizer que se ele, quando nasceu, ela já lá estava, era pequenininha, então também o indivíduo vai crescendo, ela Também fica. Ela pode pesar em torno de 20 a 40 gramas, isso ser absolutamente normal na fase adulta. No entanto, ela pode também crescer. Crescer sem causar alteração na função. Então aí nós vamos chamar de hiperplasia benigna da próstata. Quando falarmos em câncer da próstata ou cancro da próstata, quer dizer que ela, além de ter alteração das células, ela alterou também a sua função. Porque no câncer há uma replicação desorganizada, um estímulo que pode ser endógeno, quer dizer que está dentro do paciente, ou pode ser exógeno, alguma coisa fora, né, no ambiente, que vai provocar então aquele crescimento anormal, com uma função anormal e vai trazer então todas aquelas consequências que a gente já vai falar daqui a pouquinho, né? Como a alteração do hábito de urinar, a forma como esse paciente vai estar do ponto de vista geral, em termos de emagrecimento, dor, lombar, desconforto, por exemplo, para cumprir coisas básicas, né, do dia a dia, que geralmente culminam, se não for adequadamente tratado, com a morte do paciente. Mas quando vamos definir, temos que pensar sempre assim: câncer é mau. Meu Deus, falar de câncer até assusta. Bem, eu tenho a certeza que isso é uma dúvida de muita gente. E, querendo ou não, os nossos ouvintes hoje, aqueles que nos acompanham também pelo YouTube, todo mundo se pergunta, afinal, de onde vem esse câncer? Por que isso existe? Antigamente não se ouvia falar, hoje agora até parece virou moda. E pronto, eu sei que isso tu vais explicar, né, como é que o câncer acaba surgindo, mas há muitos mitos à volta, porque se fazer sexo com muitas vezes. Então, nos fala a causa, né, já e esses mitos que também acompanham de alguma forma, que são completamente errados da causa desses homens terem câncer da próstata. Bom, nós quando falamos do câncer da próstata não podemos esquecer de algo muito importante, que são os fatores de risco. Né? Quem é essa pessoa habilitada, vamos assim dizer, a ter câncer da próstata? É aquela pessoa que vai ter dois grupos de fatores. Um são fatores modificáveis e o outro são os fatores não modificáveis. Dentro dos não modificáveis vai ter idade, história familiar, genética, o ambiente familiar exposto, por exemplo, à história de câncer, e em algum momento também pode ser alguém incipiente, que é aquela pessoa que tem uma causa que a gente chama idiopática, não sabemos explicar. De onde veio? Isso. Depois temos os fatores modificáveis, e esses têm muito a ver com o estilo de vida: alcoolismo, tabagismo, obesidade, o facto dessa pessoa ter estado exposta, por exemplo, à radiação, né? Seja pelo trabalho, alguns trabalhos que também tem, né, na carreira profissional, seja por ambiente, quer dizer, ele mora num lugar com essa exposição, principalmente a metais pesados, como chumbo, lítio, etc. Quando nós falamos de fatores não modificáveis, como é o caso da raça, idade, história familiar, nós não podemos esquecer de algo: que não é todo homem negro que vai desenvolver câncer da próstata, né? Isto são fatores de risco, quer dizer que eles aumentam a percentagem, a possibilidade de vir a ter. E quando nós falamos de história familiar, não podemos esquecer daquelas pessoas que por algum momento perceberam que um tio, avô, pai, teve ali umas situações na época do envelhecimento já que ninguém falava. Muitas vezes o câncer também é interpretado como uma doença vergonhosa, infelizmente.
Então, quando aquele pai começa a já ter situações para urinar, dificuldade para ir à casa de banho, porque quando vai urinar já sente muita dor, muito desconforto, a urina perdeu completamente aquela bombinha, já está ali a urinar, né, praticamente em botejo, a molhar os pés, muita dor óssea, principalmente na região lombar, e, perdão, um sinal de alerta, que é a presença de sangue na urina. As pessoas escondem-se. Então é aí onde muitas vezes esse diagnóstico que podia ter sido precoce não é feito. Então, quem vai prestar atenção a isso? São as pessoas com esse histórico. Se na família houve essa história, o tio, o avô, o pai, já tem meu querido, não espere chegar aos 45 ou 50. A partir dos 40, comece já a fazer a sua consulta anual, passa pelo urologista, vê exames, faz o toque retal, etc, etc, que vamos falar mais um pouquinho. Depois, a questão raça é porque, feliz ou infelizmente, existem grupos de cânceres que são mais propensos a aparecer numa determinada raça e negra, né? E o da próstata é a raça negra. A questão da idade. Geralmente nós falamos da idade a partir dos 60, 50 e tal, 60 anos de idade, 70. Mas é verdade que nós não somos tão longevos, né? Nós chegamos agora, se tanto, a um promédio de 64 anos de idade, 77. 70 por aí, mas também muito raro. Mas há pessoas que aos 50 já tiveram um diagnóstico, sim, de presença de célula cancerígena na próstata. Então, daí que nós, enquanto urologistas, enquanto promotores de saúde, recomendamos que essas pessoas, pelo menos a partir dos 40 anos, comecem a fazer a consulta. Não tem queixa nenhuma, não tem sintoma nenhum, não tem história familiar, não tem a possibilidade de desenvolver o câncer, está tudo bem até os 45, ok. Comece então aos 45, mas só não pode ficar sem acompanhamento. Por favor, entenderam? É isso. Quais são os primeiros sinais? Já falaste um bocadinho, mas, por exemplo, uma mulher que tem um companheiro consegue ver, por exemplo, no ato sexual, alguma diferença? Porque eu acredito que quando chega ao ponto do homem e todos esses sinais que tu explicaste, muita dor na coluna, já é um sinal mais específico e mais tardio. Né? Como é que um jovito, que nós os jovitos agora temos uma vida completamente desorganizada, não estamos a nos organizar a nível social, com esses nossos empregos que saímos de manhã, voltamos à noite, com os estilos de vida que nós temos, comemos mal, é sobre isso. Como é que esse homem, essa mulher, essa esposa consegue ajudar o marido, porque a maioria das nossas ouvintes são femininas, mas acredito que os homens vão sentar para nos ouvir. Como é que elas conseguem ajudar então os nossos manos, homens? Mas eu falo mesmo nessa faixa etária mais novinha, especificamente mais os jovens, porque eu hoje vejo que um homem de 47 a fazer 50 anos já tem uma noção de querer preocupar mais com a saúde, mas os de 45 para baixo ainda pensam que vão ser eternos, acredito eu. O problema é que é a santa pretensão, né? Nós temos uma santa pretensão. Nós não sabemos se vamos acordar amanhã, mas nós fazemos planos para amanhã. Então isso é uma santa pretensão. Eu já estou fazendo plano para 2025. É sobre isso. Então, mas é porque também nós somos habituados a planear. Agora, o que é que acontece com a geração mais nova? Infelizmente, por causa do tabu, por causa da vergonha, por causa de muitas vezes também haver muito choque de informação que não é real, que não é fidedigna. Então, eles também vão preferindo, né, engravidar, como eu digo, pelos ouvidos, por aqueles amigos que acham que sabem tudo e não sabem nada. Os Googles da vida.
E então e vão aliciando e dizendo assim, não, tu não precisas te preocupar com isso, não, isso resolve com aquilo, aqui. Então tem muito urologista, como eu digo, da bancada. Tens muitos colegas. Muitos colegas, tem da bancada, da bacia, da internet. Meu Deus. Então, mas isso é um pouco por todas as profissões. Sim. Daí que o meu conselho é, os mais novos aprendam que cuidar da saúde é prioridade. Uma pessoa que vela pela sua saúde, mesmo que a gente não seja, vou falar por mim, né, o exemplo ideal de cuidado da saúde, porque eu estou aqui mais bochechinha, mas pelo menos tenha a noção de que é preciso fazer isso, né? Principalmente quando se tem uma vida de promiscuidade. Nós ainda vamos falar sobre isso um dia, mas é incrível como hoje ainda, século XXI, nós temos pessoas que ainda fazem relações sem preservativo, com desconhecidas e desconhecidos. E vêm com hemorragia, com todo o outro tipo de doenças. Falamos do HPV a semana passada. Exatamente. E que, infelizmente, são coisas preveníveis. Usar preservativo, só isso. Mas, infelizmente, a gente ainda vê isso acontecer. Então, esse cuidado, essa prevenção, não precisa esperar os 40, não precisa esperar os 45. Você é jovem, né? Começou a vida sexual, de preferência até antes de começar a vida sexual. E aí também vou atender para os papais. Prestem atenção aos adolescentes, prestem atenção aos jovens, conversem, chamem. Não consegue falar, não consegue conversar. Hoje tem muita forma de informação fidedigna. Vá à internet, leia artigos, né? Que tem pelo menos assinatura de alguém e tem que é sites médico, adequados para consultar. Porque o que está acontecendo agora? Nós estamos a trazer hábitos da juventude que podem prejudicar na vida adulta. Então, muitas vezes, esse jovem, enquanto o jovem não se cuidou, é claro que ele vai chegar um idoso complicado. E às vezes muito antes de ser considerado idoso. Eu quero um homem de 50 anos é um homem jovem. Eu quero sair um pouco do tema antes de nós irmos para o intervalo. E entra um estilo de vida que agora está a ser muito comum e é a tua área específica. Uma das grandes preocupações, e vamos por aqui, se bem que não tem a ver com câncer da próstata, ou então nos diz não se tem, todo, né? Se tem a ver ou não, porque não sou eu a especialista que estou aqui a explicar nada. A situação que nós vemos hoje na realidade dos nossos rapazes de 17, 20, 21 anos, a começarem a tomar e a ingerir medicamentos, tanto importados, caseiros, por causa de ejaculação precoce, por causa de ereção. Quão mal é essa situação que os jovens sozinhos se colocam? Bom, na verdade, Ana, isso é uma realidade que nós não temos como ignorar, né? Porque, infelizmente, nós temos muitos urologistas da bancada, como eu disse, né? E da bacia, e muitas ideias, e o colega e o amigo que diz assim, olha, aconteceu comigo, como é que mas tu quê? Não, olha, na minha vez também tomei aquilo, etc, etc, e aí vai. Mas é importante as pessoas saberem que tudo tem consequências. Tudo que a gente adota como estilo de vida, seja por bem, seja por mal, tem consequências. E as consequências do uso indevido de determinadas medicações, primeiro, não só agrava a situação inicial, como também pode trazer, não é, uma tragédia à vida desse indivíduo, que é a falta de resposta sexual numa idade super nova. Né? Que ele está ativo, devia estar ativo, devia estar mais produtivo e não consegue estar. Então, o meu conselho é, principalmente para quem ainda não começou essa vida sexual, que se informe dos sinais e sintomas da ejaculação precoce, porque às vezes é uma questão que é de stress, é uma questão mental, é uma questão de, por exemplo, ele não estar adequado ainda a essa parceira, ainda não se enturmaram, né? Ainda não conseguiram chegar ali ao cume da intimidade. Não se conhece. A intimidade demora tempo para ser construída. Há casais que vão mesmo assim na paixão, vão para olhou, pegou, mas aqui vai ter que construir essa intimidade. E isso leva o seu tempo. Sim. Então, relações sem qualidade, que tudo é rapidinha, vai nesse beco, já está. O vício da masturbação, vou falar aqui, masturbação é dos vícios que acaba com a vida de um homem, sim. Porque se você deixa de trabalhar, deixa de estudar, deixa de fazer o que é habitual, o lazer, para ficar mesmo só nessa vida de 5 contra 1, não está bom.
esse né? consumo exacerbado De de pornografia. pornografia. Eu Então, é falo sempre muita sobre coisa isso. que fala contra, É, né, essa juventude hoje, porque eles têm muito mais acesso e o acesso é muito mais cedo do que muito era mais antigamente, né? informação. É. Então, honestamente, procurem ajuda. E sim, psicologia tem tudo a ver. Ana, eu não faço nenhum tipo de orientação medicamentosa onde eu perceba que de alguma maneira essa pessoa também precisa de uma ajuda, vai Ok. precisar desse E apoio, algum porque há acompanhamento. diagnósticos que precisam de apoio. Uhum. Tenho que enviar para o psicólogo. Tenho que enviar, às vezes, até para o psiquiatra. Porque se ele Correto. tem uma ansiedade comprovada, que é de gestão de medicamentos, vai para o psiquiatra. Tem Yeah. que ir. Se está com alguma depressão, também afeta Mas o a nível tabu de quem cuida sexual. da saúde mental é que eu não sou maluco. Estão-me a mandar para o psiquiatra, para o psicólogo, para pensar que eu estou maluco. Mas a Yeah. verdade é que é preciso É realmente casar, né, as especialidades. Olá, meus amores, nós voltamos. Acabamos de ouvir Ana Joyce com a música Medo. Nós estamos a falar sobre o câncer da próstata, com aquela que é Florinda Miranda. E Silva, vamos bater em casa. Então, Florinda Miranda e Silva. Ela que é médica urologista, está aqui a nos dar uma aula sobre toda essa questão. Falamos no início sobre o Novembro Azul, sobre a causa. No final ela vai terminar com alguma explicação de algumas atividades que provavelmente o nosso Hospital Geral do Lubito esteja a organizar. E vamos aqui dar assim a reta final. Florinda, eu trouxe uma questão e acredito que acho que já falamos um pouco também sobre isso antes de nós entrarmos, né, na reta final das tuas recomendações para aqueles que provavelmente possam estar a passar, a sentir alguns dos sintomas que a Florinda citou aqui. Em que idade é que um homem deve exatamente começar a procurar um urologista? Por que eu trouxe essa pergunta? Porque tem muito tabu à volta, por exemplo, do exame que os homens têm que fazer. Mas eu ouvi na tua palestra dia 1 que tu disseste que atendia já crianças, meninos pequeninos. Então, nos conta um bocadinho sobre o tabu dos exames e com que idade que um homem, acredito que deve começar a procurar um urologista. Bom, o atendimento em urologia começa até dentro da barriga, né? E quando falamos em pessoas do sexo masculino, não podemos esquecer que essas pessoas não têm só a próstata. Tem os testículos, tem o pênis, tem a uretra, tem a bexiga, tem os rins, e tem tudo muita quem coisa. Cuida são vocês. Tudo quem cuida somos nós. Lembrando que nós somos também a parte cirúrgica da conversa, né? Por exemplo, quando falamos de rins, temos o nefrologista, mas quando vamos operar o rim, quem opera é o urologista. Então, isso é para dizer que desde o início da vida do indivíduo do sexo masculino, nós estamos presentes. Então, os papás e as mamães podem até no início não levar necessariamente ao urologista, levarem a um cirurgião pediátrico, por exemplo, para a circuncisão, levarem para um cirurgião que tem alguma expertise em cirurgia de circuncisão, ou levarem, por exemplo, para um outro especialista da área de atendimento infantil, que é o pediatra, né? Para diagnóstico. Ou tratamento de, por exemplo, parte médica, né? Sem intervenção cirúrgica. Mas, desculpa, e uma coisa, eu não gosto de cortar os meus convidados. A consequência de procurar médicos ou enfermeiros para fazerem, devias falar um bocadinho disso, a circuncisão nos nossos pequeninos, a consequência não que pode só falo vir disso à vontade, como também já ralhei lá o meu pessoal de enfermagem do Hospital Regional do Lubito, porque muitas vezes nós temos sim um hábito familiar e até cultural de que não, o tio fulano que é enfermeiro fez muito bem a circuncisão do papai, ele é experiente, ok, até pode fazer muito bem. Mas, verdade seja dita, isso é um ato cirúrgico. Isso é um ato cirúrgico. Ele tem regras, tem sítio para fazer, que é mesmo uma sala apropriada, com condições de esterilidade, né? Que devem ser respeitadas. Aquela é uma ferida, se é uma ferida,
vai precisar de estar no ambiente com o mínimo de bactérias possível. E muitas vezes essas coisas são feitas em casa, não é? E as pessoas dizem, não, até levou lençol novo, fez tudo novo, tudo esterilizado, tudo bem, mas o risco daquele ambiente promover uma infecção pós-cirúrgica é muito grande. Ok. E a criança morrer é muito grande, sim, Meu porque Deus. se ela entra ali em sangramento profuso, se ela começa de facto a exsanguinar, como a gente diz, é bom que haja mesmo um hospital por perto, porque essa pessoa não vai resolver isso lá, vai levar para o hospital. Então não era melhor já ter ido Ir ao antes. hospital e feito. Até porque o nosso sistema de saúde ainda é gratuito. Vai esperar um bocadinho, vai. Mas há muitos hospitais, como é o caso da Zacor de Menezes, onde está a doutora Esperança Kipongo Mota, um beijo para minha amiga e irmã, que fez a campanha, por exemplo, para a cirurgia de circuncisão, né, ou postectomia, como a gente chama, a cirurgia da fimose, no mês de setembro. Ok. Então, isso para dizer o quê? Que sim, muitas pessoas foram sem pagar praticamente nada e tiveram as suas cirurgias feitas. Então, é importante saber também onde fazer os atendimentos e com quem. Por favor. Depois, a criança atingiu a fase da adolescente, ou a puberdade, né? Começa aquela mudança, a testosterona está aí presente, a voz a ficar grossa, os pelinhos a aparecerem, a voz e tal, aqueles caracteres todos, né? Que também precisam de orientação, porque essa criança vai começar agora a ter um perfil, principalmente um perfil de ereção, que geralmente é matinal. Ela não fez nada, às vezes ela nem pensou em sexo, ela ainda não está com aquele olhar da maldade, né, como a gente diz, mas a verdade é que já começou a ter sinais de que precisa de um acompanhamento, porque a primeira vez, a segunda, a terceira é assustador para os meninos. Eles ainda não sabem o que é que isso Nem é. sabem o que é. Então precisam de uma orientação. E o que me deixa triste, os pais imiscuem-se dessas responsabilidades. Agora vai entregar alguém, por exemplo, né? Há quem ainda entrega para o médico. Vai lá, marca a consulta, a doutora fala. E eu falo o quê? Não, doutora, explica já tudo. Eu estou aqui, há uns até que ainda dizem, eu saio. E ele fica, eu digo, o seu filho é menor. Como é que Então, vai esse sair? atendimento é para ser feito na presença de um adulto responsável que lhe traga confiança, porque senão, fora disso, é uso, né? Estamos numa rede que não se pode falar essas coisas, para não nos cancelarem. Então, mas é para dizer o quê? Que, geralmente, quando nós temos essa responsabilidade bem patente na família, se é o tio que vai conversar sobre isso, se é a mãe, se é a avó, é preciso que seguir esse ensinamento. Não é como se fazia antigamente, não é? Pega e entrega para a vida. E a criança tinha que descobrir sozinha vai perder a sua virgindade de qualquer sexualidade. jeito e vai cuidar-se de qualquer jeito. Então imagina que essa pessoa que vem com toda essa informação negativa a vida toda, que vem com todo esse perfil de não ter acesso à informação de verdade sobre a sexualidade, sobre a sua saúde masculina, sobre a saúde reprodutiva, que às vezes no meio disso acaba engravidando, nem sabe bem como. O que é que vai ser desse adulto? Vai ser um adulto com tabu, vai ser um adulto com vergonha, vai ser um adulto complicado quando o assunto for saúde. Imagina, tu dizes assim a ele, olha, diagnóstico clínico do câncer da próstata tem fases, meu senhor. História clínica, vais contar aqui tudo que se passa na sua vida, se bebe, se fuma, se o papá teve câncer, né? E todos aqueles fatores de risco que a gente já falou. Mas agora é assim, chegou a parte de fazermos então o exame físico. O exame físico inclui o que o senhor se dispa, não é? Da cintura para baixo, vai deitar-se nessa maca e agora vamos fazer o toque retal, né? Depois de avaliar toda aquela parte dos genitais externos, vamos fazer o toque. Carece, primeiro, de que o profissional passe essa confiança e faça lembrar, aquilo não é um ambiente de erotismo, aquilo é um ambiente de consulta. Mas é um exame que é dorido. Por assim, que tem eu nunca tanto... fiz. Olha, isso foi muito pouco sério. Por favor, não me levem a mal. Mas eu brinco também. Os meus pacientes sabem que a doutora deles é mesmo assim. Precisamos relaxar. Mas por que esse medo doa. excessivo? Eu acho que uma das coisas é que, primeiro, o tabu tem a ver com a mudança da opção sexual. As pessoas acham, algumas acreditam que depois do toque vai mudar a opção sexual. Não é verdade. Mito. Muito 2. mito. O exame dói. Calma.
Vai doer em que circunstância? Se por acaso houver alguma ferida, alguma lesão a nível do bordo anal, se houver, por exemplo, após a colocação do dedo, alguma inflamação da próstata, não é? Que faça com que doa, tenha um abscesso ou coisa assim. Quer dizer que aí já aí tem pode ser mesmo muito desconfortável. E não quer dizer que seja câncer. É uma mas já alteração tem da alguma próstata. coisa. Sim. Ok. Agora, se não tiver nada, é o desconforto, sim, porque o esfíncter anal, ele obedece a uma mudança contrátil, Sim. né? Quer dizer, ele fecha e abre. Então, e se ele não abre espontaneamente, porque nós geralmente vamos colocar o quê? Um anestésico e vamos colocar o dedo. Mas esse anestésico acaba estimulando a abertura que não é espontânea, mas acaba sendo propositada. Tudo bem até aí, desconforto. Mas é preciso ser feito, porque esta é a forma mais rápida, econômica, da gente se perceber que tem uma lesão, já corre atrás disso. Agora imagine a gente poder prevenir, não é? Que um homem daqui a pouco não esteja entre a sua família, não tenha os seus filhos, a vê-los crescer, ver crescer os netos, por causa de vergonha. Eu acho que não é sim, por aí. é uma das coisas que temos conversado muito e acabamos ouvindo muitos homens que têm morrido com câncer da próstata. Eu não entendo porque que na altura de fazer o exame os homens têm tanto medo, têm tanto tabu. Se o câncer da próstata, e a doutora pode confirmar isso depois, é uma das doenças que quando ela é terminal, é muito, não só dolorida, mas como vergonhosa. E é dolorosa e dolorida para todos, Ana. Para o Nos paciente, fala um bocadinho sobre os isso, familiares, e ainda até falando de diagnóstico. Tirando o toque retal, muitos homens justificam-se assim. Não, doutora, eu já fiz o meu PSA. O PSA é o Prostatic Specific Antigen, né? Que é um antígeno específico da próstata, para fazer então a sua avaliação do ponto de vista sanguíneo. Quer dizer, é um marcador que nos vai chamar a atenção se por acaso ali alguma alteração na próstata. Só que esse marcador não é só para o câncer, ele é para tudo que afeta a próstata. Se você teve uma infecção, uma prostatite aguda ou crônica, esse PSA pode se alterar. Então, ele não vai ser uma condição sine qua non para a gente dizer assim, não, fiz, está abaixo de 4, está tudo bem. Ah, está 4, está tudo bem. Está 5, está 6, eu sou um homem de 60, 70 anos, está tudo bem. Não, isso não é para jurar que esteja tudo bem. Então, a gente vai, faz o toque e complementa com PSA e complementa com ecografia, que pode ser prostática, né, suprapúbica, ou pode ser transretal. E muitas vezes o que é que acontece? Os nossos pacientes pulam o toque, fazem o exame de sangue, fazem o exame de imagem e esquece tudo o resto e vai vivendo assim. Quando a gente percebe se aquela pessoa que fez o exame de imagem não tem a expertise e a experiência como tal, né, dessa doença, pode passar batida a lesão. Pode passar. Outra coisa, a visita regular, a visita é anual, não é eu tive vontade, vou esse ano, daqui a 3 anos não vou mais e depois vou, porque no meio disso pode ser pego de surpresa. Agora, isso falando de diagnóstico. Tinhas feito uma pergunta, né? Ou uma abordagem relacionada à parte da fase terminal da doença. Primeiro é que eu digo que um dos primeiros tratamentos que a gente vai colocar na vida do paciente, porque isso vira tratamento, é o acolhimento. Uma pessoa com câncer é uma pessoa que precisa de ajuda, de todo tipo de ajuda, do amigo, do pastor, do padre, da mulher, da irmã, de todo mundo, dos colegas. Porque alguém que a priori coloca dentro de si que vai morrer. Ah, eu vou morrer. Morrer vamos todos, né? Um dia. Tomara que seja muito para lá. Mas é uma pessoa que acredita que o fim da vida está aí, está perto. Vai ser amanhã, é daqui a pouco. Tenho 3 dias ou 4 meses. Vive já um luto prévio daquilo que é o diagnóstico, mas depois tem a vergonha do diagnóstico. Então, isola-se. E é nesse isolamento onde está o perigo. É uma pessoa que vai deixar de interagir, vai deixar de comer, vai entrar em depressão, vai entrar, né, em episódios de ansiedade, vai provavelmente evoluir com uma questão que também nós depois podemos falar num outro dia, Pode ter crise de raiva. Que é
o sentimento de culpa. Sim. Onde, se ele teve um histórico que namorou muito ou namorou pouco, depois vai começar a Falamos fazer isso com a contas doutora à vida. Carolina, sim. Então, mas é para dizer o quê? É. Que sobre isso de namorar, é principalmente namorar com várias mulheres. Ok. Não é uma vida de promiscuidade. A Porque hoje troca nós de já... parceiras constantes. Sim, porque hoje já percebemos que é um risco para o câncer da próstata ter uma vida de promiscuidade. Ok. Agora, aquela pessoa que sempre teve a sua parceira ali, quietinho, que de alguma maneira teve uma vida regrada, provavelmente tem menos riscos de desenvolver câncer da próstata. Ok. E ainda assim, não está ilibado de o ter. Também pode ter. Mesmo que seja um monge, não está ilibado de o ter. Também pode ter. É, infelizmente. A família, como é que nós devemos tratar, cuidar? Qual é o nosso papel? Família, sociedade, amigos. O que é que a gente tem que fazer para ajudar, para incentivar? Que de reta final, quais são os recados que tu queres deixar para nós? Olha, primeiro é aprender a mandar os pacientes para ti. Porque Por é favor. importante que nós saibamos também necessário. quais são as nossas limitações. Yeah. Nem todos nós temos uma valência em psicoterapia, nem todos nós sabemos psicologia. Yeah. E isso está tudo bem também, porque não podemos saber tudo. Tudo, é isso. E vamos compartilhar responsabilidades. Quer dizer que essa avaliação é multidisciplinar. Temos que ter ali o psicólogo, o nutricionista, porque os hábitos dessa pessoa vão ter de mudar, ok. passar a ter uma alimentação um pouco mais cuidada, preferencialmente alimentos vermelhos ou do grupo vermelho, tirar as carnes vermelhas também da dieta, preferir alimentos que não sejam tão processados, com sal e enlatados, etc, etc. Depois, o estilo de vida, se possível, começar a fazer algum tipo de atividade, melhor. Ok. Se tiver ali um personal, ok. Vai ao ginásio, ok. Não tem ninguém, seja o seu Uma próprio personal. caminhada. É só não fazer um exercício que vai condicionar a sua vida ou a sua saúde, né? Pondo-a em risco. Quer dizer, se eu sei que tenho um problema na perna, eu não vou estar a correr. Ou no Faz joelho. sentido. Sim, sim. Vou caminhar, por exemplo. Então, vai caminhar, vou nadar, vou fazer alguma coisa que não seja tão agressiva. Depois, não tendo essa regularidade, por exemplo, 4, 5 vezes por semana, pode ter 3 vezes por semana. 30 minutos a cada dia é suficiente para se manter ali na linha de pessoa ativa. Logo a seguir, tem a parte da informação. Não se afastar da informação fidedigna. Leia, procure ajuda, veja o aplicativo da Euroclick. Faça questão de seguir a doutora Florinda Miranda no Instagram, ok? Instagram e e no Facebook. Exatamente. E ter acesso à informação. E tem outros tantos que estão aí presentes na nossa praça para ajudar a entender melhor o processo. A família. A família tem uma responsabilidade muito grande, Ana, e essa responsabilidade passa não só por acompanhar as consultas, mas por conferir se o paciente está a fazer o tratamento, se de alguma maneira está a alimentar-se bem, se as horas de sono estão a ser cumpridas. É uma tarefa de família. Eu lamento que muitas vezes o paciente vem sozinho. O paciente tem 60, 70, 80 anos e vem sozinho à consulta. Tem filhos, tem netos e às vezes vem aquela pessoa da família que depois não vai conseguir reproduzir nada do que o médico disse em termos de orientação. E nós também nos sentimos muito sós nesse papel. Paizinho, começou a tomar medicamento, aí ele olha para ti. Filho, eu não entendi que era para tomar isso. E ele já passou por mim há 1 mês. Porque depois ainda tens o problema do espaçamento entre as consultas, né? A primeira e o retorno. Então, fora a dificuldade e a debilidade que muitos dos pacientes têm de entender português. Então, doutora Florinda tem paciência, meus pacientes sabem. Faço boneco, faço bom desenho. Olha, agora leva o teu desenho, chega a casa, leva para o teu filho. Teu filho tem computador? Tem telefone? Tem. Olha, a doutora vai escrever aqui, põe isso no Google, clica, vai entender um bocado mais a doença. Mas não é toda a gente que faz isso. E também não estou a obrigar os outros a fazerem isso. Mas eu acho que é preciso ter bom senso e empatia. Nos deixa últimos recados, considerações, principalmente agora nesse finalzinho do Novembro Azul. Que eu já gastei toda a minha roupa azul. Por favor, estilistas, começam a apoiar aqui a minha amiga. Tem muito flow aqui. Muito obrigada. O que é que vocês estão a preparar? Porque já estamos assim no meio do... Sei que fizeram muitas atividades, têm feito muitas atividades. Nós estivemos presentes em algum...
Chombela Psique abraçou o Hospital Regional do Abraçou, Lubito. literalmente. Hospital Geral de Benguela, eu também quero vos abraçar. Por favor, me Não, chamem vamos já só. falar aí, fazer cunha. Por com o Dr. favor, Divani. doutor Divani. Vai abraçar assim uma pessoa também super trata Ter aqui fácil. Sim, na sim. nossa cadeira, conversar Vai um estar pouco aqui. consigo. Estou mesmo a fazer ao vivo, doutor. Por Sim, favor. chame também o nosso diretor de saúde, doutor Por Cabrinda, o favor. Geraldo Chefinho. Porque assim, É. às vezes dá a impressão que a gente está a fazer grande coisa, mas é a tal coisa da visibilidade. A visibilidade ajuda também a que as pessoas saibam em tempo real o que é que nós estamos a fazer, ou pelo menos tenham a noção de quanto nós estamos a pretender fazer, né? Pelas pessoas e não só. Mas, acima de tudo, para que Angola se torne esse lugar de tanto desejo do nosso Estado, né? Que é ser referência na prestação de saúde, referência na forma de tratar os pacientes, E falávamos humanização. no carro que nós vamos ser. Nós vamos ser, Já nós profetizamos, somos, nós já vamos ser os somos, melhores. Nós já somos. Nós já Amor. somos melhores, só pelo facto de estarmos aqui sentadas, cansadas, Deus sabe, exaustas do dia, mas só por estarmos aqui com essa paciência para falar com as pessoas, já é a prova de que somos diferenciadas. É sobre isso. Então, às vezes eu digo muito essa frase, quem está a me invejar, está a gastar inveja só, porque isso é uma vida que vocês também não iam querer ter, acreditem. Mas, honestamente, não troco ela por nada nesse mundo, porque eu acho que informar salva vidas, sim, e saúde masculina importa, sim, e importa principalmente porque os homens às vezes não têm lugar de fala, pronto, falei, não têm. Então, quando é fase de câncer da mama, quero etc., acrescentar isso. E todo as mundo está mulheres aí, mas nós, não olha, têm paciência. Se então, for a mulher que vai ser acompanhada à consulta, o homem tem que ficar lá, tem que esperar durante a gestação toda, por exemplo, dos filhos, acompanha na consulta, obriga a fazer, agora é moda fazer, como é que é aquilo? chá de bebê? Chá Não, revelação? como é? Chá revelação? Não, mêsversário, obrigam a sim. fazer tudo e alguma coisa e o pai Bom, tem mas também é bem obrigado. sempre, algumas obrigam. Eu estou a defender, agora também estou assim a defender os Não, homens. mas calma, temos que defender pelos motivos certos. Quando Olha, é nós as já consultas discutimos deles, elas não querem ter paciência. Não, mas às vezes também o problema da advocacia masculina é que depois, no momento, vais ter que dar razão às senhoras. Sobre isso. O que é que acontece? Muitas vezes os homens, infelizmente, também se isolam. Sim, isso Porque acontece para a realidade do vergonha. homem, eles acham que isso é virilidade, isso é ser muito homem. O homem que se esconde, resolve seus problemas sozinho, não precisa de ajuda, não tem que mostrar emoção, não tem que chorar, não tem que sofrer. É uma narrativa errada. Muito. Não é? Isso é uma crença limitante que infelizmente está a levar muitos para o isolamento e para a cova. Há homens que estão sozinhos no mundo porque não souberam realmente preservar esse lado que é o companheirismo. Então, se por um lado há mulheres que também são relapsas, porque o homem está ali, tem aquela dificuldade, começa a travar no guigui, e às vezes também é o momento da vingança, né, senhoras? Porque ele andou muito, fez sofrer muito, Ainda agora está encostado. Foi. Olha, foi. Quer dizer, já vieste a primeira, a segunda, ainda tens mais assunto para vir a terceira. Eu tenho sempre assunto, família. Eu gosto de conversar. Ai, meu Deus. Amor, termina com o que o Hospital Geral do Lubito tem para nós, novidades, o que é que queres deixar aqui de recados, por favor? Quero deixar que nós, durante todo esse mês, estivemos a fazer divulgação, muita divulgação de informação, principalmente no site do hospital, nas páginas do hospital. Sigam o Hospital Regional do Lubito, Facebook, Instagram, dê-nos muita força. Estamos aí também para ouvir as vossas preocupações, sugestões e melhorias. E estivemos também, na minha pessoa, a representar o hospital, a palestrar para muitos lugares, entidades e pessoas privadas, estatais, e ainda vamos continuar. Igrejas, é andar mesmo, família, é de verdade. Então, mas é para dizer que nós não vamos parar por aqui, porque o novembro é azul, mas o ano todo carece de atenção. Vamos migrar para o dezembro vermelho, que é a conscientização para, nesse caso, consciencialização para o HIV, mas todos os meses estão realmente ligados a alguma patologia, algum tipo de doença que requer a nossa atenção, e o hospital, claro está,
não vai estar fora desse escopo de atividades. Ok. Mas dizer que nós, enquanto mulheres, mulheres do saber saúde, precisamos também fazer a nossa parte, que é isto. Yeah. Falar sobre os assuntos Conversar e sobre isso. não ter tabus, não é? Sobre isso, Menção, ainda corrupção. voltas para falar sobre um outro tema. Sim, chamem-me. Depois eu revelo qual é. Eu Meus direi. amores, esse foi o nosso programa. Muito obrigada pela vossa audiência. Nós agradecemos, fazemos votos que vocês voltem conosco a próxima semana, dia 27 de novembro, com outro tema, com outros convidados, mas sempre com essa boa disposição, essa alegria contagiante, esse amor por vocês. E eu quero mesmo revelar algo. Não tem sido fácil vos ter aqui, estar no programa, fazer o programa, gerir a equipe. Não tem sido, mas não vamos desistir. Verdade. Não está mesmo fácil, mas não vamos desistir. Então, por favor, deixa o seu like, distribua esse vídeo. Quem nos ouve pela Rádio Morena Comercial, não se esqueça, vá para o YouTube, deixa o seu comentário, diga algum tema que você quer ouvir, alguma personalidade da nossa cidade de Benguela que você quer que nós tragamos para cá. Aqui é mesmo para conversar e para trazer aqueles são as pessoas que podem nos ensinar e nos agregar a cada dia mais valor. Nosso muito obrigado à Rádio Morena Comercial, Tchombela Psica, a vossa empresa de cuidado de saúde mental de Benguela, aquela que tem todos os seus serviços disponíveis, como psicologia, terapia da fala, terapia ocupacional, vários profissionais da melhor qualidade. Uma das coisas que eu tenho também tocado nessa tecla é: vamos procurar profissionais de qualidade. Nem todo mundo que se diz terapeuta True. é psicólogo. Não quero, verdade. isso já é um outro tema que eu vou trazer aqui alguém que é para falar sobre isso, mas vamos, por favor, procurar empresas de qualidade, então, para a gente pagar, sim. Temos os nossos hospitais também gratuitos que podem procurar, mas se não quiser ficar na bicha, venha para a Tchombela, que o seu atendimento é personalizado. Isso Muito mesmo. obrigada pela vossa audiência. Isso é o nosso término e, como vocês sabem, não pode faltar a nossa frase do dia. E essa frase hoje vai para os nossos homens diretamente, com carinho da vossa psicóloga. E ela diz o seguinte: cuidar de si é a maior prova de amor. Sou Ana Fernandes, mas não se esqueça do nosso combinado. Ser Seja feliz. feliz.